Bem, para nos orientar sobre o livro Os Miseráveis e sobre o romancista, poeta, dramaturgo, político Victor Hugo, está conosco a professora de Língua e Literatura Francesas, Maria Lúcia Dias Mendes, da Escola de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Professora, obrigado por vir mais uma vez aqui falar sobre literatura francesa. Você já esteve aqui falando sobre o Alexandre Dumas. Eu que agradeço. Né? E agora vem falar sobre o Victor Hugo. E você nos trouxe aqui vários exemplos de obras do Victor Hugo para a gente mostrar para o público. E eu falei aqui que ele foi romancista, poeta, dramaturgo. Ele foi mais alguma coisa, porque parece que ele foi muita coisa. Foi um homem muito reconhecido durante a sua vida, né? Sim, na verdade o Victor Hugo ele tem uma característica muito especial porque ele acaba perpassando o século todo e se envolvendo em todas as grandes questões do século XIX francês. Ele nasce em 1802 e vai morrer em 1885. Nasce na era do Napoleão. Isso, ele nasce no mesmo ano que o Alexandre Dumas nasce, 1802. E ele passa o século todo e se envolve em todas as grandes questões do século XIX. Então, os franceses o chamam de l'homme siècle, né? O homem século. O homem século. Porque não só ele vive tudo, como ele sempre emite uma opinião sobre tudo. Então, ele tá diretamente ligado a todas as grandes questões que vão abalar desde os românticos, os primeiros românticos, até o final do século, com a volta dele do exílio e com a sua candidatura ao Senado. Então, ele está sempre envolvido em todas as grandes questões do século XIX, sejam elas teatrais ou políticas. Teatrais, ele começa a escrever, o que ele começa a escrever? Então, no século XIX, sobretudo no começo, para você ser reconhecido como um literato, como um homem de letras, você escreve poesia ou teatro. O Victor Hugo, ele começa na poesia. O primeiro prêmio que ele recebe, ou melhor, ele não recebe, é aos 14 anos. Ele se candidata a um concurso de poesias e quando os juízes veem que aquele mocinho, loirinho, de olhinhos azuis, que tinha ganho, acharam que não tinha sido feita por ele a poesia. E aí duvidaram da autoria. Mas ele fica muito bravo e diz a lenda que ele teria escrito num diário que a partir de então ele seria Chateaubriand ou ninguém. Né? Oh. Então, ele tinha 14 anos. Aos 20 anos, ele já recebe um prêmio e ganha uma pensão real como poeta. E aí ele se declara livre das obrigações que o pai dele lhe impunha. O pai queria que ele fosse, no mínimo, advogado. Sim. E ele queria ser poeta. O pai queria que ele entrasse na École Polytechnique, né? E ele não queria. Então, aos 20 anos, ele se rebela e diz que ele vai ser poeta. Então, ele começa como poeta, mas ele funda uma revista e logo depois ele se envolve com o drama romântico. Então ele vira um grande autor teatral. E a partir daí a carreira vai para todos os lados, seja romance, teatro, poesia e os escritos políticos. Tá, então ele começa como poeta e depois vai para o teatro. Depois teatro e mas no é teatro imediatamente ele ganha a fama. Ele fica famoso com o teatro. Ele fica super famoso no teatro também. Né? E a partir daí se desenvolve uma carreira brilhante. Eu tenho estranhamento porque a gente não conhece muitas peças de teatro do Victor Hugo no Brasil, né? A gente não conhece. Não tem traduções, né? Porque não tem tradução. Né? Mas os nossos românticos brasileiros do século XIX conheciam muito bem. Porque, além de ser um best-seller francês, né, elas eram realmente muito representadas na França, elas eram representadas no Brasil e elas eram também lidas pelos nossos autores românticos. A elite brasileira lia francês, né? Isso? Lia francês. O francês vai ser a segunda língua de todo o nosso século XIX, até, a gente pode dizer, até a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a família real brasileira, ela tem um pezinho na França, ela é Bourbon. Uhum. E no século XIX, Paris é uma das grandes capitais mundiais, talvez a capital mundial do século XIX. Então, o francês era a língua da elite, seja ela brasileira, seja ela russa. E as peças foram representadas aqui em francês? Em francês e em português. Tá.
Porque a gente tinha umas traduções paralelas. De quem representar? Da própria trupe. Da própria trupe, tá bom. Mas então, e vejam, esses temas que o Victor Hugo vai levantar na França, eles acabam repercutindo aqui no Brasil. Tipo, Marion Delorme é uma peça que teve problemas... Você trouxe até um livro aqui de peças dele, né? Esse aqui, vamos mostrar um pouquinho. A Marion Delorme é uma peça que trata da redenção de uma prostituta. Redenção no sentido em que ela vai desistir da vida de prostituta e vai se dedicar a um grande amor. Isso lhe parece o quê? Lucila. Né? Então, os nossos autores bebem ali naquela fonte. Porque, na verdade, a gente não... na verdade, essas literaturas, essa literatura francesa, ela chegava muito rapidamente, muito mais rapidamente do que a gente pode supor hoje, aqui no Brasil. Tá. Então, não existe uma defasagem tão grande de tempo. E os temas são os mesmos, e esses temas circulam nas grandes elites intelectuais. Então, o nosso José de Alencar, ele lê francês. Tanto que no Como e Porque Sou Romancista, ele diz, eu fui aprender francês para ler Balzac no original. E são os grandes temas da época. Isso não quer dizer que o que a gente faça aqui seja inferior. Não. Sim. Isso não quer dizer que o que a gente faça aqui seja uma cópia. Não. Que Lucila seja uma cópia. Que Lucila seja uma cópia. Não. Lucila remete a alguns temas e explicita esses temas, inclusive outra grande peça a qual o Alencar remete em Lucila, literalmente, é a La Dame aux Camélias, a Dama das Camélias, que também trata de uma redenção de uma prostituta pelo amor. Então, isso quer dizer que os nossos intelectuais, a nossa elite, ela estava muito próxima das questões e dos temas que comoviam a elite francesa, intelectual, e, na verdade, a elite como um todo no século XIX. Esses temas, quer dizer, o Victor Hugo, o tema que ele trata, que, sei lá, os livros que a gente mais conhece aqui, é Os Miseráveis, esse que a gente sobre qual você vai falar para a gente, e como é que é? Nossa Senhora de Paris, que é o Corcunda de Notre Dame, né? Ficou conhecido. Que ficou conhecido muito graças à Disney, como Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame. Então, e são temas que têm uma questão social muito forte, que tem uma pegada, um apelo social muito forte. O social estava na ordem do dia dos românticos a partir sobretudo de 1830 até 1848. A questão social passa no Victor Hugo muito marcadamente, seja ela social no sentido de as misérias sociais, a miséria da sociedade, seja social no sentido de patrimônio, de preservação deste patrimônio histórico social francês. Então, o tema do social é um tema romântico por excelência. Basta a gente lembrar que o romantismo francês, ele nasce embalado pelas guerras napoleônicas, pela Revolução Francesa, depois as guerras napoleônicas, depois você tem La Trois Glorieuses, né? São a Revolução de 1830, depois você vai ter a 1848, que é a Grande Revolução, e depois a última, que de uma certa maneira fecha esse ciclo, que é de 1870, que é quando o Victor Hugo volta do exílio. Então, a questão social e política, ela está marcadamente presente na obra do Victor Hugo, seja ela poesia, seja ela romance, né? Notre-Dame de Paris é um romance que, por mais que a gente tenha aprendido a ler sobre o viés de um enredo, é um triângulo amoroso, Corcunda, a Esmeralda, um amor... É um amor que ele tem por ela, que é um amor, como diz assim, que é platônico, não exige nada em troca. Isso. A gente aprende a ler nesse viés, muito por conta das adaptações que foram feitas, mas, na verdade, ele é um grande romance que tem como característica a tentativa de chamar a atenção para um patrimônio histórico, que é a Notre-Dame, que, nessa época, está abandonada. Então, a Notre-Dame é a grande personagem deste romance. Ele faz todo um arcabouço de tentar chamar a atenção para a história daquela catedral. E inclusive, depois, ela vai ser restaurada por um grande arquiteto. Então, esses temas sociais, aí ele vira político. Conta mais um pouquinho da história dele. Ele é um romancista. Então, como é que ele se transforma num político, num homem...
Olha, porque você disse que ele tem ensaios, ele escreve ensaios, ele tem livros políticos, um pensamento político. Sim. Nessa época, é difícil você separar as coisas, porque a gente depois, no final do século XIX, a gente vai aprender ou vai tentar segmentar um político, um escritor, um pintor. A gente tenta colocar tudo em caixinhas segmentadas. Nessa época, o romantismo, como disse o Victor Hugo no prefácio ao Cromwell, é o liberalismo na literatura. Então, as coisas estão entranhadas. O movimento romântico, ele nasce também de um desejo de fazer diferente, né? E a política passa a ser essa ferramenta dos românticos, de ação no mundo, né? Então, o Victor Hugo, ele vai fazer política na poesia. Tem vários poemas que ele vai falar da miséria humana, em poemas. E a gente está precisando de umas traduções em português, né, dos poemas. Então, nós estamos precisando de umas traduções de Victor Hugo, eu acho, não é não? Sim, poemas, peças de teatro, coisas que a gente nunca foram traduzidas para o português. Felizmente, nós temos algumas editoras que estão se lançando no desafio, né? Sobretudo a Cosac, que tem feito um trabalho belíssimo com Os Miseráveis e que esgotou a terceira, quarta edição agora. E as pessoas falam, nossa, mas Victor Hugo, se lê Victor Hugo, se lê Victor Hugo. Exatamente, os Trabalhadores do Mar. Então, tem algumas editoras que estão se lançando nesse desafio, mas as poesias, elas ficaram um pouco à margem, porque é muito difícil. Muitas poesias do Victor Hugo são escritas em alexandrinos, no estilo clássico ainda, e tem 15 páginas. E quem traduz? E quem tem coragem para tanto? Os nossos românticos até tentaram. Nós temos algumas traduções feitas pelo Castro Alves, algumas traduções feitas pelo Álvares de Azevedo, né? Mas é difícil. Bom, antes de a gente falar dos Miseráveis, eu queria mostrar aqui um livro que você trouxe aqui para a gente também, que é Nas Fronteiras do Exílio. Ele ficou exilado. Por que ele ficou exilado? Enquanto eu mostro aqui o livro, porque assim, é uma história em quadrinhos que foi lançada na França recentemente, em 2013, ano passado, né? Estou aqui nessa câmera aqui, eu vou correr aqui as páginas, e que a professora trouxe para a gente. Por que ele foi exilado, professor? Na verdade, porque ele se desentende com o Napoleão III, que foi eleito e que dá um golpe de Estado, né? Então, ele se desentende com o Napoleão III, ele escreve um livro chamado Napoléon Le Petit, no qual ele dá a sua versão dos fatos, e aí ele acaba sendo obrigado a fugir. Ele consegue fugir porque a amante dele, Juliette Drouet, consegue-lhe um passaporte falso e ele parte para a Bélgica. Assim como ele, outros escritores foram para a Bélgica por conta do Napoleão. E ele vai ficar todo o tempo em que o Napoleão está no poder fora da França. Só que o que é interessante é que ele está fora da França, falando sobre a França e, ainda assim, interferindo na política francesa. Porque ele é lido. Porque ele é lido, porque ele é comentado, né? Então, essa obra é interessante porque ela trata exatamente desse período de exílio dele, né? Bom, professor, é o seguinte, nós temos que falar sobre Os Miseráveis e é uma coisa, e é uma tarefa bastante longa, então aí a gente já está quase na metade do tempo. Vamos lá. Então, Os Miseráveis é considerada a obra-prima dele, enfim. Por que ela é a obra-prima dele? Também ela se passa numa situação revolucionária, ela vê um momento que trata de questões sociais, uma pessoa que é um ladrão, enfim, um personagem que tem um problema social, mostra os problemas sociais da França na época dele e trata da Revolução. Fala pra gente. Então, isso. é assim, Os Miseráveis, ele começa a ser gestado em 1845, tanto que no Contemplation, que é um livro de poemas, ele já tem um poema que é praticamente o germe dos Miseráveis. Um poema que já conta um pouco a história. Que já conta um pouco essa história. De Jean Valjean. Do Jean Valjean. Os Miseráveis, ele vai ser lançado em 65, portanto são 20 anos depois. E ele vai ser lançado no exílio. Esse livro. É um livro que nos toca profundamente até hoje. 65, então depois da Revolução de 48. Sim.
ele começa a ser pensado em 45, antes da Revolução de 48, e vai ser lançado só depois. A questão dos Miseráveis, eu acho que nos toca até hoje, porque ela fala do quão a sociedade pode ser injusta e cruel com uma pessoa que, no final, apenas está tentando sobreviver. Porque qual é a história do Jean Valjean? Ele é preso porque ele é pego roubando comida. Um pão. Um pão. Não é que é comida, é um pão. Para alimentar os sobrinhos, filhos de uma irmã que é viúva. Então, a partir deste fato, a vida dele vira de ponta cabeça e cada vez que ele está quase cumprindo a pena, ele tenta fugir e acaba ganhando mais pena. E a hora que ele sai dessa prisão, a sociedade não o aceita, porque ele é um esforçado. Ele é um ex-prisioneiro. Prisioneiro. Trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Então, ele acaba não sendo aceito por essa sociedade, de volta. Que nos parece muito próximo. Uhum. Né? Tá aí, né? Tá aí na esquina. Ele começa a mudar a percepção dele mesmo em relação à sociedade quando o abade o acolhe, né, o alimenta, ele rouba esse abade, ele rouba as pratarias da igreja e a polícia o pega. E quando a polícia volta para perguntar para ele, essas coisas lhe pertencem? Esse homem te roubou? O abade fala, não, eu dei. Dei para ele. Então, a partir daí, digamos, desse gesto de aceitação, acolhimento, o Jean Valjean começa a mudar a sua própria vida. E aí ele vai se tornar uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas a encontrarem os seus próprios rumos. Né? É lindo esse roteiro assim, inicial do livro. É, né? Incrível. E depois ele vai acabar sendo um homem respeitado, vivendo com um nome falso. Mas ele tem que mudar de nome, né? Tem que mudar de nome, porque, na verdade, se ele assinar como Jean Valjean, ele não será aceito. E ele tem um inspetor de polícia que continua seguindo os seus passos para ver em que medida ele vai dar aquela deslizada para que ele possa pegá-lo novamente. Ele se torna um senhor respeitável, dono de uma fábrica, na qual ele emprega várias mulheres em situação difícil. E uma dessas mulheres vai ser a Fantine. Com a Fantine, o Victor Hugo vai levantar outros problemas, que é a questão da mulher mãe solteira, abandonada pelo Estado, abandonada pela sociedade, né? Que não pode ser, que ela não pode ser mãe solteira, porque ela tem que trabalhar. Então, ela tem que deixar essa menina com um casal que acaba explorando o trabalho, dinheiro dela, tomando o dinheiro da mãe e explorando o trabalho infantil, da criança. né? E aí ele acaba perdendo a Fantine, porque a Fantine morre, e aí ele vai resgatar a filha da Fantine, que vai se tornar sua própria filha. Então, vejam, é uma trajetória de um homem que consegue dar a volta por cima, virar uma pessoa caridosa, né? E abandonar todos os preceitos que ele tinha em prol da criação de uma criança, que é a Cosette. De uma mulher que ele não conseguiu amar. Não conhece. Quando ele a conhece, ela já está doente, ela já foi obrigada a virar prostituta para mandar dinheiro para a família que cuidava da filha. Né? Então, ela já está no último degrau possível que uma mulher, à época, pode chegar. E ele resgata a dignidade dessa mulher através da filha dela. E aí tem também a história. Bom, ele não fica sempre naquela pequena cidade, ele vai para uma cidade grande, Sim, certo? ele vai para uma cidade grande porque ele vai morar para dar uma educação à altura da Cosette. Ele vai acabar sendo jardineiro de um convento e as freiras que vão cuidar da menina para ele. Então, ele é jardineiro, mora no fundo do convento e as freiras cuidam da educação da menina, que acaba sendo educada como uma princesa. E através dessa passagem da personagem por Paris, a gente tem uma visão do que é Paris no século XIX também. Né? A partir daí, a gente conhece os estudantes
que estão, de certa maneira, envolvidos com a Revolução de 1848. Certo. A gente conhece uma outra coisa que está muito próxima de nós hoje, que é o submundo dos meninos de rua de Paris, através da personagem Gavroche. Então, através do Gavroche, a gente tem esse perfil do que é um menino de rua e como vivem as crianças abandonadas numa cidade grande. E aí tem então a questão revolucionária, como é que fermentou a revolução, como é que os estudantes apoiaram, como é que a história das barricadas, o dia a dia das barricadas de 1848. Né? Então, o Victor Hugo ele tem uma posição política muito clara, que fica muito evidente durante toda a sua trajetória. Por exemplo, tem um livro que é muito interessante, que também foi recentemente traduzido, que se chama O Último Dia de um Condenado. Tá. Onde ele vai acompanhar realmente o último dia de um condenado e vai mostrar o quanto a justiça pode falhar, condenando uma pessoa à morte. E ele vai defender o fim da pena de morte na França. Na França. E, quer dizer, Os Miseráveis, ele passeia por tudo isso que você falou. Ele passeia por tudo isso. Todas as injustiças sociais, as mazelas sociais, a condição da mulher, a condição de um ex-prisioneiro, a condição de uma criança na rua de Paris no século XIX. É uma aula de história, uma pequena aula de história, Isso. né? Pequena não, uma longa uma aula. Longa aula de história. Quando eu falo para os alunos lerem Os Miseráveis, eles falam, mas professora, é enorme. Eu falo, a gente assiste novela. Então, com Os Miseráveis, você faz como uma novela, você lê um capítulo por dia. Porque são curtos os capítulos, né? Os capítulos, ele consegue entremear as grandes questões históricas do período com o enredo do romance. Então, se você vai lendo aos poucos, você fica de tal maneira impregnado por aquela história e pelo discurso do Victor Hugo, na verdade. Porque é o texto dele, né? Porque o texto dele é muito envolvente, que você chega no final e você não quer que acabe. Eu tenho alunos que falam, eu estou economizando, faltam 20 capítulos, eu não quero ficar sem esse livro. Não é? Porque ele tem uma maneira de narrar que é muito particular. Né? Ele consegue, em um capítulo, discutir os esgotos de Paris e te contar como aquilo tudo foi construído. No outro capítulo, ele vai contar como é que o Gavroche está inserido naquele submundo. Né? Então, é um livro que realmente encadeia a narrativa com um discurso político, um discurso social e um discurso histórico. Ele foi político depois disso, não? Foi antes disso? Ele foi deputado e depois, quando ele volta do exílio, ele foi senador. Isso que ano que era? Ele volta do exílio em 1870, 71. Ele já estava com 70 anos, com sim, 68, 70 sim, anos. ele produz até o último dia da sua vida. No final, ele acaba perdendo os filhos. Uma das filhas dele, que tem um filme belíssimo, que é a Adèle H, sobre a vida dela, ela acaba enlouquecendo, a filha mais nova. A filha mais velha, ele perde num acidente estúpido, ela morre afogada com o marido, recém-casada, e era realmente a filha do coração. Depois ele acaba perdendo os outros 2 filhos. Então, no final da vida, só lhe restam os 2 netos. E esses 2 netos são uma grande motivação para que ele continue escrevendo. Então, ele escreve livros de memórias, ele escreve poesias para esses 2 netos. Acho que eu ia perguntar, ele escreve coisa infantil? Poesia, não infantil, mas voltada para eles. Né? E até o final da vida ele vai produzir. Né? E o que é muito interessante no Victor Hugo, o que eu acho sensacional, é que ele tem uma percepção que falta, por exemplo, ao Alexandre Dumas. Ele tem uma percepção de que o momento em que ele vive é um momento que está consolidando, primeiro, a posição do escritor dentro da sociedade. Então, o Victor Hugo ele vai ter um trabalho de consolidação da personagem escritor. Escritor, uma pessoa ativa, influente, realmente que vai fazer a diferença naquela sociedade, que tem uma voz. Escritor que vai viver dos seus livros, que vai viver da sua pena. E o escritor que, de uma certa maneira, acaba se tornando celebridade. Então, o Victor Hugo, ele constrói uma carreira completamente voltada para a posteridade. Tudo o que ele faz, ele deixa uma marca como ele gostaria de ser lembrado. Então, é incrível que quando a gente pega a trajetória toda, que não é curta, deste homem,
você vai ver que desde os primeiros retratos que ele faz circular até os últimos retratos, abraçando os 2 netos, há uma preocupação quase que estética, né? Ele se preocupa de como ele vai ser lembrado, né? Como essa trajetória vai ficar marcada. Tem um marketing aí. Isso, que é muito interessante, avant la lettre. Mas, assim, por exemplo, Alexandre Dumas não tem o menor problema com isso. Ele não tem a menor preocupação. Tanto que ele se deixa fotografar com uma das amantes quase que de camisola. Isso foi um escândalo? Vitor Hugo, jamais. O Vitor Hugo, ele vai construir uma trajetória de modo a ser lembrado como o grande escritor, o pai de família, Sim. o grande marido, o grande político, O grande. L'homme siècle. L'homme siècle. Ou então, como tem uma biblioteca, uma exposição incrível que foi feita no momento dos 200 anos pela Bibliothèque Nationale de France, na BNF, que está online, se alguém tiver interesse de olhar, que se chama L'homme océan, que é o homem oceano. É por conta daquela foto, né? Essa foto. Quer dizer, na verdade, famosa aqui é um foto. desenho de uma foto famosa, feita pelo filho dele. Vou voltar aqui, por favor. Hugo. Como é que chamava o filho dele? Charles Hugo. Charles Hugo. Então, essa foto aqui, ele num penhasco diante do mar, né? É a imensidão. Diante da imensidão. Tá? É o poeta demiurgo, é o poeta visionário. Né? E ele vai construir essa imagem realmente até o final de sua vida. O homem diante da imensidão. O homem diante da imensidão. E é interessante porque quando você vai para o backstage, quando você olha a vida pessoal do Vitor Hugo, é muito diferente disso. Na verdade, ele foi casado com uma mulher que ele amava, mas ele tem uma amante durante 50 anos. E no final da vida deles, 3, eles se tornam uma grande família. Vitor Hugo, sua esposa, sua amante, seus filhos, seus netos. Que coisa, hein? Então é muito interessante. E no final, ninguém jamais imaginaria isso, né? Mas é uma sensibilidade, é uma compreensão da sua época que é notável. Né? Que é notável. Porque nessa época a gente tem, junto com essa ascensão do romantismo e essa ascensão do poeta, celebridade, do autor, escritor, jornalista, celebridade, a gente também tem a ascensão da fotografia, que congela. Que congela os momentos. Que congela o momento. Muito bem. Perfeito. Nosso tempo foi. Então, está aqui um desafio bacana. Para quem quiser, recomendadíssimo. Há 200 anos, recomendado. Exatamente. Os Miseráveis, de Vitor Hugo. 3 volumes que, segundo a professora, tem que ser bom ler como um pouquinho novela. por dia, que nem novela. Como novela. Que aí você vai conhecendo a França, a história. Tem umas edições que trazem coisas históricas, né? Sim, com notas históricas. E aí facilita bastante para nós que não temos tanta intimidade com a história francesa. Eu recomendo essas edições, sobretudo as da Cossacchi, que são extremamente bem cuidadas. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Literatura Fundamental. Vamos ver se tem mais algum autor francês para você falar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Virei com prazer.